Bom, a professora Viviane, então, é professora associada do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de Minas Gerais. Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Minas Gerais. É diretora de avaliação institucional, procuradora educacional e institucional e presidente da comissão própria de avaliação da UFMG. Foi membro da comissão assessora diária do ENAD, na parte de engenharia química, no triênio 2014 e 2017, e coordenadora do curso de graduação em engenharia química da UFMG no período de 2013 a 2017. É professora representante da UFMG na Associação Brasileira de Engenharia Química e no grupo de trabalho para o fortalecimento das engenharias, da mobilização empresarial pela inovação, e atua na área de engenharia química com ênfase em desenvolvimento e otimização de processos e aproveitamento de resíduos. Bom, então, há pouco a gente estava com o reitor, o professor Rui até brincou, mais uma engenheira aí como diretora de avaliação, brincando, porque eu também sou da engenharia de produção, né? Mas, enfim, seja muito bem-vinda, então, à nossa universidade. A gente passa a palavra, então, para a sua exposição. Né? Sim, ok, fica à vontade em relação à apresentação. Está em casa. Então, boa tarde a todos. Obrigada. Vou agradecer o convite, né, da professora Cláudia. É uma honra estar aqui com a URGS. Como já foi dito pelo reitor, pelo pró-reitor hoje na conversa com a Cláudia, que a UFMG e a URGS são bem parecidas, são irmãs, né? A gente se baseia muito na experiência da URGS, em várias iniciativas nossas. Por exemplo, a gente foi elaborar o PDI, olhamos o PDI da URGS, né, analisamos. Então, assim, acho que tanto em termos não só de tamanho, mas de funcionamento, mas também de filosofia. Então, acho que a gente se parece bastante e acho excelente esse contato aqui. E eu vim para falar um pouco de como a gente trabalha lá com avaliação, com a CPA, tentar mostrar a nossa experiência, né? E já aprendi bastante aqui na manhã com vocês. Bom, é isso. Vou começar, né? Acho que tem que passar. Deixa eu... Bom, então, eu sou diretora de avaliação institucional, sou presidente da CPA, né, e vim do Departamento de Engenharia Química. Eu estou na diretoria, na verdade, eu entrei no ano passado com a nova gestão, né, a gestão UFMG, a gente tem uma reitora nova, né, e um vice-reitor, e eu assumi desde o ano passado, e a anterior, né, a diretora anterior, ela continua assim, mentorando, então, algumas informações que eu vou trazer, ela que me passou e o que está documentado. Não está funcionando, assim, desliga. Tá, obrigada. Hã? Pois é, mas ele está apagando aqui. Está vendo? Você vai passar? Tá. Então, assim, apresentando a UFMG, nós somos 4 campi universitários. A gente tem o campus Pampulha, que é o maior. É um campus saúde, onde estão os cursos de medicina, de enfermagem, gestão de saúde. Um campus cultural, que fica em Tiradentes. E o campus Montes Claros, em que a gente tem alguns cursos também da UFMG, que foi um campus em Uni. São 20 unidades acadêmicas. A gente tem mais de 31 mil alunos de graduação, mais de 17 mil alunos de pós-graduação, contando aí também residência médica, e em torno de 1.500 alunos de educação básica e profissionalizante. Então, são mais ou menos 50 mil alunos, docentes são 3.550, em torno de 4.100 tais, e nós temos 95 cursos de graduação, sendo 91 presenciais e 4 à distância. Nós fizemos 90 anos em 2017, né? Então nós estamos aí rumo ao centenário, na época mesmo de pensar o que vai ser a UFMG quando fizer 100 anos. E, assim, pelo tamanho da instituição, como ocorre aqui, né, pensar em avaliação para uma instituição grande, né, a abrangência é muita, né? É diversa, a situação é diversa, os cursos são diversos, é grande pluralidade, é uma instituição muito diversa, é difícil pensar a avaliação. Então, a gente tem que se estruturar para conseguir realizar de maneira mais eficiente. Deu? Obrigada.
Então, o que eu quero mostrar é como a Comissão Própria de Avaliação vem funcionando, né, e como são os processos de autoavaliação institucional. Assim, na verdade, a gente tem uma diretoria de avaliação institucional, como aqui é a SAI, que é ligada diretamente ao gabinete do reitor, né? Ela não está ligada a nenhuma pró-reitoria. E a CPA também é uma comissão independente, que essa diretoria ela dá suporte administrativo para a CPA. O nosso projeto, bom, a gente teve a recomposição da CPA em 2014, né, onde se percebeu que era necessária essa recomposição. Então, a composição atual, desde então, é de servidores docentes, são 6 servidores. Eles são indicados pelo reitor, pelo CEP, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. E a gente busca equilíbrio entre as áreas do conhecimento. Então, a gente observa isso. 6 docentes, eles estão vindo de áreas diferentes do conhecimento. Discentes, são 2 discentes, indicados pelo órgão dos alunos, né, representativo dos alunos, então pelo DCE. Membro externo é um membro não pertencente aos quadros da UFMG. Servidores técnicos administrativos são 5 servidores, e a gente busca indicação de órgãos de setores estratégicos para avaliação institucional. E a presidência, que sou eu, né, a diretora, e eu tenho a diretora adjunta, que é servidora, que são indicadas pela reitora. Então, a nossa comissão, nós temos membros titulares e suplentes, né? São 14 membros titulares, e seus respectivos suplentes. E a gente tem contado até com a participação dos suplentes, nós sempre convidamos para as reuniões, muitos participam e se disponibilizam a ajudar. Às vezes, essas reuniões, a gente conta com os titulares e com vários desses suplentes. Como a CPA tem trabalhado? Então, primeiro a gente faz uma elaboração do plano de trabalho anual, né? Vem essa etapa do desenvolvimento, que a gente realiza seminários, reuniões, debates. A gente pensa quais são as demandas, sistematiza ideias, sugestões, né? Define os grupos de trabalho dentro da CPA e quais vão ser os instrumentos de coleta de dados. Elabora relatórios para cada tema e apresenta e discute esses resultados. E depois, uma terceira etapa de consolidação, elabora, divulga e analisa o relatório final e faz um balanço crítico do processo avaliativo. Isso seria, em termos gerais, como a gente tem trabalhado. Então, a gente levanta temas específicos da UFMG. Por exemplo, avaliação externa e autoavaliação, as ações afirmativas e inclusão, responsabilidade social da UFMG e a relação com o SUS, extensão, internacionalização, pós-graduação e pesquisa, projeto de inovação no ensino, projeto Reúne, se a expansão está sendo com qualidade, a situação atual, desafios, propostas e planejamento do setor de comunicação, situação atual, propostas para o RH, por exemplo, para ProPlan, para a Reitoria de Administração e avaliação externa e questionário do estudante. São alguns temas que a gente tem trabalhado na CPA. Bom, onde a gente busca os dados, né, os instrumentos do censo, do cadastro, no IMEC, da CAPES, questionário de avaliação discente, dados do SISU, relatórios e estudos sobre a ANAD, né, feitos pelo INEP, relatórios de avaliação externa, relatórios das visitas em loco. Também buscamos entrevistas com pró-reitores e diretores, porque, né, a gente acredita que eles vão saber quais são os melhores indicadores de suas áreas. Documentos como PDI, Programa de Gestão, Instrumento de Avaliação, Boletim, né, o Boletim é o nosso jornal, Boletins Informativos, relatórios da Prograde, de autoavaliação dos NDEs, a gente busca aí, e grupos focais também com coordenadores do colegiado, né, lá a gente tem o colegiado funcionando, que corresponde, pelo que eu vi, ao Congrade, né, daqui, e com estudantes também. Então, para cada tema, a gente elabora um relatório parcial, que é apresentado e discutido nas reuniões da CPA. Por exemplo, um estudo sobre os cursos criados mais recentemente, taxas de conclusão, relação de professor-aluno, considerando o instrumento de avaliação. Então, as principais atividades da CPA desde 2017. Em 2017, a CPA teve papel importante no processo de avaliação externa de recredenciamento. Então, o recredenciamento da UFMG começou em 2016. Em 2017, a gente recebeu a visita em loco, e foi um trabalho grande que a CPA assumiu junto com a Diretoria de Avaliação Institucional. A confecção do relato institucional e depois o relatório que a gente recebeu, a discussão desse relatório. Em 2018, a atividade mais importante foi elaborar o novo PDI. Nosso PDI tem vigência, o atual, né, vigente
de 5 anos, o daqui da URGS é 10 anos, né? Isso foi feito intensamente. Os relatórios a serem enviados pelo NDE para a CPA, eu vou comentar sobre eles. A gente tem agora relatórios anuais que os NDEs têm que enviar para a CPA. A nova CPA foi composta, então isso também foi, a gente trabalhou nisso. Avaliação de egressos da UFMG. Isso também é um tema que a gente vem discutindo, porque é um ponto a ser melhorado, o acompanhamento de egressos. Isso foi até apontado na visita de recredenciamento. Então, a partir daquele relatório dos avaliadores, a gente pensou que, então, temos que melhorar a avaliação de egresso. Um estudo sobre taxa de sucesso dos alunos da graduação, que a CPA fez junto com a diretoria e com a Prograde, e o relatório institucional que a gente tem que postar em março, que a gente postou o último em março. Em 2019, nós estamos trabalhando muito na análise dos relatórios dos NDEs, que eu vou falar sobre a resolução, e é a primeira vez que a gente está trabalhando neles, então a gente tem se dedicado bastante a isso. E também elaborar essa política de acompanhamento de egressos. Bom, no processo de recredenciamento, só falando de maneira geral, o que a diretoria de avaliação institucional fez? A gente solicitou aos setores o preenchimento do formulário, os dados, para preencher o formulário eletrônico e a elaboração do relato institucional. Esses dados serviram para isso. A diretoria preencheu o formulário, fez reunião de sensibilização com a comunidade, contando com a presença de pró-reitores de graduação, extensão, pesquisa, pós-graduação, das pró-reitorias, Também dos núcleos, outros setores estratégicos, por exemplo, o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, a Biblioteca, o Centro de Comunicação, a CPPD, a Diretoria de Tecnologia de Informação, aqui é uma diretoria de cooperação institucional, que é a COP, e ouvidoria. Então, foi feito um esclarecimento de como é o instrumento, como seria a visita, isso foi uma campanha mesmo. Divulgação do processo desde o início no boletim da UFMG e organizou e coordenou a visita. A CPA ela trabalhou no relato institucional, a partir de detalhada avaliação do PDI vigente, utilizando essas informações coletadas. Então, quais foram as questões norteadoras para fazer esse relato? Quais eram os desafios a serem enfrentados? Quais foram os avanços? Quanto foi alcançado em relação ao que foi proposto no PDI, considerando o perfil e a identidade da UFMG, e quais ações deveriam ser propostas pela CPA, para ter essa devolutiva, a partir da análise de dados e das informações, visando a melhoria das atividades acadêmicas e da gestão da instituição. Então, para as ações que a CPA realizou, foi essa análise da estrutura do PDI e comparação com os documentos de referência. Então, vários documentos serviram como referência aqui, inclusive o PDI da URGS. Solicitação aos setores envolvidos na implementação das ações. Esses setores eles tinham que dar uma devolutiva, então, para a CPA, dizendo o que foi realizado, o que não foi realizado e por quê. Além disso, eles faziam alguma proposta para o novo PDI. O que tinha que estar no PDI? Se não foi realizado, ele deve ser mantido no próximo PDI, então ele tinha que fazer esse relato. E os setores eles se envolveram mesmo, a gente teve resposta em tempo de todos os setores. É claro que foi necessário um reforço a partir do gabinete do reitor na época, que também reforçou o pedido, mas a gente conseguiu. O relato avaliativo do PDI pela CPA, com base nesse material, e foi feita também pela CPA uma análise crítica do capítulo referente às diretrizes gerais que constavam no PDI. Então, foi elaborado um documento com essa análise crítica. A CPA analisou o instrumento de avaliação institucional, fez toda essa análise, que é o instrumento de 2014, e fez um intenso estudo e reflexão a partir dos relatórios de avaliação das visitas de recredenciamento anterior, de 2009. Então, o relatório de 2009, que tinha sido a última visita, foi minuciosamente avaliado, apontando os pontos fortes e fragilidades. Então, aquilo ali, como estava em 2009, e se tinha alguma coisa que apontava para melhoria em relação àquele relatório. E resultou em conceito institucional 5. No final, nós tivemos conceito institucional 5, foi muito bom.
Aqui foi a elaboração do PDI. Também a CPA teve participação importante, só mostrando aqui foi construída uma página, e acho que esse PDI ele teve uma característica bacana, que foi a participação da comunidade. Então, nós fizemos audiência com a comunidade nos campi, consultamos os setores, foi montada uma comissão, então teve todo um cronograma para a elaboração desse novo PDI que está vigente. Aqui algumas ações resultantes da avaliação da CPA. Isso aqui a gente até procura mostrar nas visitas que a gente recebe, porque muitas vezes, como a comunidade é muito grande, ela não percebe o que a CPA faz, né? Que aquele evento, ou aquela mudança, ou uma resolução, ou uma mudança em alguma resolução, foi fruto do pensamento crítico da CPA acerca de algum problema, de alguma escuta. Então, a CPA e a DAI promoveram eventos sobre valorização da docência, né, sobre capacitação docente. Foi uma professora da Unicamp, hoje ela é pró-reitora de graduação, professora Eliane Amaral. Oficinas de atualização dos PPCs, a gente também vem fornecendo. Um percurso formativo do GIS. O GIS é uma diretoria que a gente tem dentro da Prograde, que é uma diretoria de inovação metodológica. E é muito bacana porque ela dá muito suporte aos professores. Quando o professor ingressa na UFMG, ele é orientado a fazer oficinas do GIS. Né? Já os novos professores vêm fazendo, eu mesmo fiz quando entrei em 2010. E ele dá suporte também para aluno, algumas oficinas para aluno de gestão de tempo, por exemplo. É uma diretoria muito bacana, não sei se aqui tem algo assim. Então, a gente tem um percurso formativo lá para coordenador de colegiado. Armazém de dados, que é uma central de informações que a gente desenvolveu. Isso foi uma demanda, principalmente para o censo, né? Aqui a avaliação não trabalha com resposta para o censo, mas a gente sim. Mas é um lugar que está concentrando os dados da universidade. Então, ele tem ligação com o sistema de gestão acadêmica, dados de matrícula, dados dos alunos, várias informações docentes, está tudo nesse armazém de dados. A gente pode solicitar o armazém, extrair o dado que a gente quer. Outra coisa importante foi a revisão do questionário de avaliação discente, que eu vou apresentar também, porque esse questionário foi alterado a partir, né, foi uma ação da CPA. Acolhimento aos coordenadores de curso, a CPA também faz isso, e apresentar a experiência da UFMG em fóruns e eventos sobre avaliação. Então, até coloquei aqui a semana de avaliação, né, nós apresentamos também no Forgrade, que é um fórum de pró-reitores de graduação do Sudeste, em alguns eventos do GIS, seminários, congressos, isso a gente vem buscando apresentar. Então, esse aqui foi um congresso de inovação e metodologias de ensino, que um dos temas que a gente propôs, o GIS que organiza, foi educação inclusiva no ensino superior. Isso foi definido a partir da escuta aos coordenadores, porque eles reclamavam, né, assim, levantaram esse ponto, que da dificuldade, né? A gente tem agora uma cota de deficiente, mas a gente tem que se preparar para recebê-los, né? Então, como recebê-los? Isso foi uma demanda dos coordenadores. E há outras ações que são induzidas com a participação da CPA. A CPA não realiza a ação, mas foi induzida. Uma delas é a revisão dos critérios de promoção docente. Então, pela nova resolução, a avaliação do discente entra na resolução. Né? Aqui também é assim, não é? Entra nos critérios de promoção. Né? As normas de graduação, que eram de 1990, também foram revisadas, e agora nós temos novas normas, desde o ano passado, vigentes. Realização de congressos de ensino, atividades com o Instituto de Estudos Transdisciplinares, avaliação da extensão e a nova resolução sobre a atuação dos NDEs. Como a gente divulga os nossos resultados, né, a gente tem uma página da Diretoria de Avaliação Institucional, né, então a página da DAI, o boletim da UFMG, artigos, seminários, no sistema IMEC. Né, aqui também tem algumas, quem quiser visitar a página, tem os relatórios, está tudo aí na página da DAI. Sobre o processo de avaliação interna, como ocorre a participação do corpo social nessas avaliações? Então, a participação da comunidade lá na UFMG, ela é através da avaliação discente do desempenho didático docente, que é o questionário, os relatórios de avaliação enviados pelos NDEs,
A gente tem questionários da CPA que a gente aplica sobre o PPC, sobre o NDE, né? Está realizando um estudo, a gente aplica esses questionários. Encontro de CPA e coordenador de colegiado e NDE. E avaliação de desempenho da ProRH. Ali, né, autoavaliação do servidor, da equipe, da infraestrutura, elaboração do plano de trabalho com metas e ações. Inclusive, é aqui que o coordenador de colegiado faz o seu plano de trabalho, né, que agora, no novo instrumento de avaliação, eles querem ver o plano de trabalho do coordenador, e isso já existe na nossa avaliação de desempenho, aqui que está. Então, vou mostrar o questionário de avaliação discente, como é que ele é hoje. Porque o nosso questionário ele era grande, ele tinha em torno de 15 questões. Tá? Eu acho que era um questionário até parecido com o que eu vi daqui da URGS. Né? Só que nós tínhamos uma adesão muito baixa, adesão de 10% a 15%, porque como aqui ele tem que passar pelo questionário para fazer a matrícula, mas ele pode escolher não responder. Né? Então, essa adesão era muito baixa e foi montada uma comissão que alterou esse questionário. Então, hoje nós temos só 5 perguntas. Tá? E esse questionário ele é só mesmo de avaliação do discente, o discente avaliando o docente, não tem a questão de autoavaliação do discente. Né? E o docente também não se avalia, a gente também não tem isso, que é uma questão que a gente está pensando. Tá? Então, foi montada uma comissão, até a professora Sandra, que é a nossa reitora, estava nessa comissão, e de como avaliar algumas características através somente dessas 5 perguntas. Nós tivemos um aumento, uma adesão de preenchimento, que era então em torno de 15%, para agora em torno de 50%. Né? Ainda não é excelente, mas melhorou bastante. E a gente tem esses 5 indicadores. Então, nesse primeiro aqui, a atuação do docente contribuiu para a sua aprendizagem. É um indicador que tenta relacionar a percepção discente sobre a aprendizagem em relação ao docente responsável. Porque assim, tem algumas perguntas que são do questionário mais completo, que são até delicadas. Por exemplo, tem perguntas, a gente pergunta assim, qual o domínio do professor do conteúdo? Né? Que é difícil para o aluno saber o domínio do professor. Então, a gente pressupõe que o professor tenha domínio, né? Mas talvez não tenha como ele vai passar isso para o aluno. Então, a gente pode fazer isso com uma outra pergunta. Né? Então, aqui vai de totalmente, muito pouco a totalmente, isso depois transposto para uma escala de -2 a 2. Então, aqui o resultado da UFMG. Então, aqui, olha, a gente pegou todas as respostas de todos os alunos que responderam em todas as disciplinas. Tá? Foi um resultado que eu considero satisfatório, porque muito ou totalmente, né, ficou em torno de 77,5%. Tá? Então, lembrando que tem essa adesão de 50%. Eu, pessoalmente, acredito que quem responde mais é quem gosta muito, né? Ou quem detesta, né? Quem não gosta. Então, quem quer expressar situações extremas. Né? Quando a pessoa está ali no tá bom, às vezes ela nem responde. Né? Então, eu considero assim, que tem mais gente que aprova do que desaprova. A segunda questão é quanto ao cumprimento do plano de ensino ou de orientação proposto. Né? Que antes a gente tinha uma pergunta se o professor deu ciência do plano de ensino. Então, é coerência entre a proposta pedagógica do curso e o programa da disciplina. Ele indica isso. E aí a gente fica muito bem avaliado, né? Como foi integralmente cumprido e parcialmente cumprido. Se eu somar ali, dá 95%, sendo a maior parte o extremo positivo da escala. Bom, depois, quanto à assiduidade do docente responsável, então, relacionado à frequência, aqui eu acho até que tem alguma confusão, porque às vezes o aluno confunde um pouco, coloca aqui atraso com frequência, eu acho que isso também fica um pouco confuso aqui, fica confundido. Mas a assiduidade é muito boa também, 90%, né, 74% falou que é muito boa, e boa, né, 26% mais ou menos. Com relação ao domínio do docente, né, pela atividade. Então, quer dizer, na verdade, isso aqui está pensando nisso. Quais são se ele está aplicando boas práticas de passar o conteúdo, né, a capacidade de transposição didática. Então, fica em torno de 93% de aprovação. Isso é 2018-1, né, que eu
peguei esses dados. E o quinto é relacionado ao comportamento ético. Então, aqui é adequado e inadequado, não sabe avaliar. Né? E lá a gente ainda tem um espaço também. Se ele responder que aqui é inadequado, ele tem que preencher por que é inadequado. O aluno faz esse preenchimento. E só lembrando assim, que lá nesse questionário, quem tem acesso aos comentários, somente o professor tem acesso aos comentários. Então, nenhuma outra instância tem, a não ser a gente, como diretoria de avaliação institucional, que eu posso ver esses comentários. Mas não é para um chefe de departamento, não serve para isso. Serve a expectativa de que o professor vá ler aquele comentário e fazer alguma reflexão a respeito do seu comportamento. E o aluno pode acrescentar uma sugestão, reclamação, observação. Então, ele tem um campo próprio para isso, né, se for para cada uma das três. Então, em termos de adequado, ficou em 91%, e alguns ali não sabem responder. Né? Então, assim, a gente tem uma boa resposta. Apesar disso, a gente não pode deixar de pensar no que foi negativo, né? Que se a gente pensar que 9% não está eticamente adequado, o que pode ser feito? Isso a CPA vem pensando, a partir até dos próprios comentários. Né? A gente pode fazer campanha com os professores de conscientização de algumas atitudes que acho que podem ser evitadas. E lembrar também aos alunos que a importância do preenchimento desse questionário, porque esse questionário vai ter um peso na progressão, mas pelo menos 50% dos alunos daquela disciplina tem que ter respondido, senão não pode ser considerado. Né? Então, os alunos eles têm uma certa dúvida sobre o que é feito a partir desse relatório, desse questionário, e eu acho que a gente tem procurado dar alguma ciência para eles, alguma resposta. A gente tem uma ouvidoria também, então, às vezes, os alunos mandam para lá questões, né, ouvidoria sobre esse questionário, somente sobre esse questionário, a gente atende também algumas questões. Então, a consequência é essa. Né? A consequência imediata é a avaliação para progressão e promoção dos docentes. Então, se tiver estágio probatório, isso aqui é bem considerado também, avaliação do discente. No relatório também anual que a gente produz, vem a nossa nota, né? É uma resolução de 2014. E futura, né, a consequência que não é futura, são esses estudos que a gente vem desenvolvendo, CPA, NDE, Prograde, colegiado, para subsidiar políticas e projetos. Os desafios em relação a esse questionário avaliar a representatividade, porque a gente tem em torno de 50%, né, aumentar a adesão ao preenchimento, aumentar o acesso dos professores aos resultados, porque, na verdade, o professor ele acessa se ele quiser ter conhecimento sobre aquilo, né? E, assim, não somente aumentar o acesso, mas a reação do professor àqueles comentários ou àquela nota que ele tirou, né? Que ele tome atitudes positivas em relação àquilo. E a gente assim, vem tentando falar com os alunos para ter cuidado no preenchimento, né? Porque, por exemplo, você faz uma avaliação e põe assim, né? A mesma coisa se você fizer isso para um aluno, falar assim, você é muito ruim, você é péssimo, por exemplo. Eu não estou ajudando em nada, pelo contrário, eu estou desmotivando. Então, ao invés disso, você tem que falar, olha, você precisa melhorar nisso, nisso e nisso. Então, às vezes, o aluno, eu sei que ele tem uma reclamação, mas ele tem que tentar ser positivo de alguma maneira ou mais claro na sua reclamação. Então, promover essas ações de melhoria, para a melhoria dos resultados. Oi? Pois é. Bom, a outra questão que a gente tem, que é nova, é essa resolução sobre a atuação dos NDEs. Então, há uma resolução do CEP, que foi proposta pela CPA, que ela é de junho de 2018. Então, ela estabelece aos NDEs a atribuição de realizar anualmente uma atividade de avaliação do curso, com a participação da comunidade, que resulte em um relatório a ser enviado à CPA, né, que é a comissão própria. Tá? Quais são os objetivos, né, com esse relatório? Bom, primeiro era fazer os NDEs ficarem atuantes e perceberem seu papel. Né? A gente tinha um colegiado e NDE, e muita gente de colegiado não entendia qual que era o papel do NDE e vice-versa, ou NDEs que nem eram atuantes, só existiam para atender à legislação, né, na verdade. Mas a gente começou a enxergar que o NDE, principalmente nesse instrumento novo, ele é protagonista. Né? O NDE é protagonista no instrumento de avaliação. Então, os cursos, realmente, assim, os avaliadores reportam mais ao NDE e o colegiado pode existir ou não. Né? Não é necessário existir o colegiado. Mas, para a gente está tentando levar os coordenadores como isso é interessante, porque o colegiado
pode ficar com uma parte mais operacional, do tipo, resolver sobre aluno, condição, exclusão, reinclusão, né, algumas questões mais operacionais, e o NDE ser realmente o órgão que vai fazer reflexão sobre o seu projeto pedagógico. Então, a CPA, sendo uma universidade tão grande, a gente acredita que esses relatórios, né, vão dar melhor conhecimento da realidade dos cursos. A partir daí, construir um consolidado das avaliações e aí encaminhar propostas para a administração central, né, para a Prograde, para as pró-reitorias acadêmicas, extensão, pós-graduação. Detectar boas práticas e promover encontros para divulgação e troca de experiência entre os cursos e NDE. E promover a cultura de autoavaliação na UFMG. Então, a experiência foi interessante. Assim, a gente, dos 94 cursos, acho que 12 não entregaram relatório. Então, a gente conseguiu algumas cobranças, assim, né? Alguns entregaram prontamente, outros tiveram dificuldade, mas foi até interessante. Os que não entregaram, a gente pôde perceber, olha, esse NDE não está atuante, né? Ou está no momento de transição, às vezes de membros, então não conseguiu fazer relatório, então foi bom ter a justificativa. E esse relatório, a gente deixou primeiro, assim, como era a primeira experiência, podia ser uma atividade, o NDE podia resolver. Olha, vou fazer uma atividade sobre esse tema, porque é esse tema que está me incomodando agora. Então, não tinha que ser, não era direcionada a atividade, como que tinha que ser a atividade. E a gente deu uma sugestão de formato de relatório. Então, primeiro, como foi a atuação do NDE em 2018? Então, descrevia quem eram os componentes, como eles têm trabalhado, né, quais são as ações que o NDE desenvolveu. Depois, fazer um diagnóstico de curso, que era falar como o curso funcionava, né, como que ele estava em relação à DCN, como que eles percebiam o curso, né, o que estava bom, o que precisa melhorar. Isso a gente enviou como sugestão. Em relação ao instrumento mesmo, né, organização didático-pedagógica, corpo docente, infraestrutura, e a gente inseriu ali transversalidade. Depois, a participação da comunidade acadêmica também, como tem sido, né, a avaliação dos discentes, dos docentes pelos discentes, as discussões, questionário de ENAD e outras formas, que o NDE podia falar como que ele está trabalhando isso. Avaliações internas. O NDE analisou os relatórios da Prograde, porque a Prograde ela faz um relatório bastante completo anualmente, com várias informações, e isso é dado para cada curso. Mas será que os NDEs estavam parando para analisar isso, né? E se teve outras avaliações, iniciativas do próprio NDE. Avaliação externa, se participou ou não do ENAD, se recebeu visita, né, qual que era a última nota e tal, e como a NDE interpretou os resultados de avaliação externa. Sugestões, no final, eles podiam dar sugestões para a administração central em relação aos seus cursos, né? E propostas do NDE para o ano de 2019. Aí, essa análise do relatório, é o que a gente vem fazendo, é um trabalho extenso, né? Porque recebemos esse número grande de relatórios. Nós nos organizamos separando os membros da CPA, cada um ficou com um número de relatórios, são 14 membros mais suplentes, então cada um ficou com mais ou menos 5 cursos, para elaborar uma síntese do conteúdo. Então, problemas gerais, situações específicas e boas práticas e ideias. E a gente perceber também demandas comuns. Porque a gente tem que dar uma devolutiva para os cursos, senão fica um pouco sem sentido eles fazerem um relatório, né? Então, como dar essa demanda? Então, a gente está pensando em dar demandas gerais. Então, vou mostrar que vários apresentaram dúvidas sobre as novas normas da graduação. Então, vamos fazer um evento sobre isso. Agora, alguns NDEs foram específicos e a gente percebeu até algumas confusões. Alguns disseram sobre NDE e colegiado, eles não percebem. Então, com aquele curso, a gente acha que tem que atuar e fazer alguma atividade, alguma intervenção em relação a isso. Aqui não é para ler, né? Só para mostrar o quadro. Por exemplo, aqui é o curso de biblioteconomia, mas a gente separou lá nos itens do relatório, né? Atividades desenvolvidas, o diagnóstico, avaliação, sugestão e proposta para 2019. Então, cada um dos membros da CPA fez um quadro desse tipo para cada curso e a gente apresentou e discutiu, estamos discutindo nas reuniões da CPA. Esse aqui seria um síntese, então, para o curso A, que são um curso diurno, noturno e B, né? Que embora a gente tenha
pelo INEP, o curso é o mesmo, né? Porque o turno, mas só que lá eles têm duas grades, né, diferentes, 2 currículos diferentes. Então, a situação específica de cada um deles, as boas práticas, que a gente quer mostrar, então, as boas práticas que cada NDE tem, a gente quer divulgar isso também. Então, para cada um desses cursos, se tem alguma observação, por exemplo, aqui NDE atuante, nos 3 cursos, esse fui eu que avaliei, os 3 tinham NDE atuantes, né? E as demandas em comum. Então, para esses 3 cursos aqui, o que eu pude observar foi preocupação com a adequação curricular às novas normas e necessidade de desenvolver estratégias para avaliações contínuas. Tá? Então, quer dizer, é nisso que eu acho que a CPA tem que trabalhar. O que a gente percebeu até o momento? Quais são essas demandas em comum? A maior parte dos cursos tem NDE bem estruturados, tem boas práticas de avaliação. Ainda há confusão entre NDE e colegiado para alguns cursos, então precisa esclarecer essa diferença de atribuições. Preocupação com as novas normas acadêmicas e estratégias para implementação dos projetos pedagógicos. Alguns cursos precisam passar por reforma curricular, precisa de auxílio para isso. Tem uma preocupação com formação complementar aberta, que os cursos prevêem, mas há uma dificuldade, às vezes, de oferecer vaga, como que isso chega para o aluno, né? Nós temos um problema mesmo, que é o coordenador que tem meio que sair atrás dessas vagas, não é muito fácil implementar essa formação complementar aberta. A questão de acompanhamento de egresso também aconteceu essa preocupação a nível de curso de NDE. O questionário discente também tem uma grande preocupação com o questionário, né? O questionário ele foi modificado em 2016, na verdade, foi a primeira vez que foi aplicado. Então, a gente está numa época de rever esse questionário. Foi boa essa mudança para 5 questões? Como é que tem sido? Né? A gente vai reavaliar. Necessidade de orientação para os docentes ao receberem alunos com deficiências, também é um desafio, mesmo nós temos núcleo, mas é um desafio. E esclarecimento sobre transversalidade, que o próprio NDE, às vezes, tem confusão para implementar isso. Tá? Mas a gente considera que só a ação de elaborar os relatórios já representa importante atividade de autoavaliação dos cursos, né? Inclusive porque eles já propõem ação para o próximo ano. Então, só de fazer isso, parar para refletir, a gente acha que já teve um bom impacto. Processo de avaliação externa, como a CPA promove a articulação. Então, aqui só falar rapidamente assim, sobre como a gente organiza. Né? No ENAD, a gente está lá pertinho da URGS, né? E aí a gente tem elevado conceito de graduação. Então, somos conceito 5, né? A gente tem um bom resultado. Aqui, comparando as notas, nós somos azul, a FMG, em relação à média do Brasil, o conceito ENAD. Aqui é porque do ciclo dos que vão fazer prova esse ano, né? As engenharias e o anterior à saúde. Também está sempre acima, né, da média Brasil. Bom, como que a gente prepara? Responsabilidade da e colegiado. O enquadramento dos cursos é feito pela Câmara de Graduação. A gente dá uma orientação para os cursos para avaliar, né? Se eles estão enquadrados ou não naquelas diretrizes, para eles se candidatarem a enquadrar ou não, né? Os que não são explícitos, né? Engenharia química, tem que fazer, não tem jeito. Mas alguma outra que seja afim pode fazer ou não e arcar com a visita, né? A gente realiza uma reunião com coordenadores e secretários dos colegiados dos cursos envolvidos, diretor de unidade, setor estratégico para esse crescimento em relação ao exame. Então, vai DRCA também, né, para eles, porque a gente acaba tendo algum problema lá com a colação, às vezes as sessões de ensino dão a colação se o aluno ter feito ENAD, sem estar regular no ENAD. Né? Inscrição dos alunos habilitados também é feito lá junto com a DAE, cada coordenador marca, vai lá e faz junto com a gente. A gente faz uma reunião com os alunos inscritos para sensibilizar em relação ao processo. Então, a gente dá conhecimento da responsabilidade, da prova, questionário do estudante, sensibilização em relação à importância do exame. Isso a gente faz primeiro com os coordenadores, depois faz com os alunos também. Então, eu concordo com o professor João, né, que falou de manhã, eu não sei se ele está aqui, mas a gente tem uma dificuldade também com a resposta do questionário, né? Porque eu acho que os alunos são mais críticos, né?
mas eu falo assim, a avaliação tem que ser crítica, porém justa, né? Ela tem que ser justa também. Porque, às vezes, eles dão umas respostas que o conteúdo não agregou muito, e a gente vê aqui, né, que a gente está sempre acima da média do Brasil, né? E se a gente comparar até questões de infraestrutura, como os avaliadores que têm um instrumento nos avaliam na UFMG, a gente fica em torno de 4. Né? Os alunos nos avaliam em torno de 2. Então, eles são muito mais rigorosos do que os avaliadores. Né? E é tudo bem que os avaliadores eles têm um instrumento, né? E o aluno é uma percepção dele. Então, a gente faz isso com os alunos, né? E faz toda a regularização em torno da situação do estudante, porque é o coordenador que faz a dispensa do aluno, mas a CPA, que dá suporte, a gente faz uma reunião com os coordenadores, monta uma outra comissão para dar dispensa para quem não participou da prova ou não. A gente divulga os processos e resultados, a CPA, a DAI, a Prograde e o setor de comunicação. Discute os resultados em cada curso. Então, quando sai o resultado de cada ciclo, a gente promove um ciclo de palestras com aqueles cursos, né? Discute os resultados e faz também seminários, grupos focais por área. Os NDEs colegiados têm a responsabilidade de olhar esses relatórios, né? A síntese por área, a síntese da instituição, eles têm que fazer isso também. Nas visitas em loco, a CPA e DAI também faz todo o processo de preparação para a visita. A gente faz uma reunião. Esse ano a gente tinha 13 visitas marcadas, 4 já aconteceram. Né? Então, no início do ano, lá no final de janeiro, fevereiro, a gente reúne com esses coordenadores e explica todo o processo, explica o formulário eletrônico, passa o documento para eles preencherem, faz um esclarecimento, uma reunião de esclarecimento sobre os procedimentos. Como a coordenação muda muito, né, assim, então, geralmente não é o último coordenador, então a gente tem que dar todo esclarecimento para quem estiver lá no curso, e às vezes no meio, como demora para acontecer a visita, ainda muda o coordenador. Né? Então, a gente faz um documento com orientações, preenche formulário eletrônico e faz depois uma outra reunião, uma segunda reunião com os coordenadores. Então, a gente fez uma reunião para esclarecer esse instrumento de avaliação. Foi uma discussão assim, detalhada sobre o instrumento. O coordenador tem que conhecer o instrumento, tem que conhecer aqueles itens, atribuições, critérios, né? E procurar, justamente, né, explicitar no seu projeto tudo que vai levar ao conceito máximo, porque eu acho que os nossos cursos, né, eles têm tudo para alcançar conceito 5. Você não precisa ter conceito 5 em todos os critérios, né, em todos os indicadores, mas você pode ter um conceito final 5. Eu acredito que a gente consiga isso. Então, eu faço assim, o que eu tenho feito, mostrar um instrumento, dou alguns exemplos, até a partir de relatórios que eu recebi. Então, eu falo, olha, o que é uma experiência exitosa? Tem que ir lá e consultar o glossário do instrumento para ver o que é considerado experiência exitosa. Né? E aí, a partir também de avaliações que a gente já teve, o que foi considerado pelos avaliadores como experiência inovadora e exitosa. Né? Então, a gente pode dar exemplo. E a visita também está muito sujeita à própria comissão que vem, ao bom senso, ao perfil dos avaliadores, mas a gente pode tentar mostrar isso durante a visita. Porque o que não foi falado e não foi mostrado na visita, depois não é passível de impugnação, por exemplo, de contestação. Né? Então, tem que ser mostrado no momento da visita e no preenchimento do formulário. A gente auxilia na visita, acompanha, faz aquela reunião da CPA junto com os avaliadores, né? E vão 5 membros da CPA, representante docente, de TAI, discente. E, se for, a gente auxilia, né, na análise do relatório para aprová-lo ou impugná-lo. Depois que sai o relatório, então, a gente discute esse relatório na CPA, junto com a CPA, com a Prograde, NDE e colegiado, e propõe ações para a melhoria do que for insatisfatório. Então, o nosso processo de avaliação, a gente pode resumir dessa maneira. NDE e colegiados, eles produzem e analisam informações sobre o curso, promovem a participação da comunidade acadêmica na avaliação, e trabalho junto com a Prograde e CPA, né, também, todos os 3 ali, as 3 instâncias. Nós consolidamos, analisamos informações de avaliação interna e externa, induzimos a realização de atividades avaliativas. E a Prograde ela produz essas informações sobre os cursos e avalia esses resultados da CPA, porque é a Prograde que vai realmente realizar políticas para melhoria. Bom, quais são nossas propostas e desafios?
que a gente quer agora promover esses encontros periódicos entre CPA, coordenador de colegiado e NDE, já vem acontecendo, que continua acontecendo, levantar indicadores de avaliação para cada setor, então, conversar com alguns setores, por exemplo, a extensão, o que seria um indicador de qualidade da extensão, eu acho que é a própria Reitoria de Extensão que pode nos falar. Estudar a relação entre qualidade de educação e políticas de inclusão, promover reflexão sobre o resultado, então, do questionário de avaliação discente, avaliar esse modelo novo, institucionalizar a política de acompanhamento de egressos, que foi, na nossa visita de recredenciamento, nós recebemos o conceito 3, foi o único indicador, né, que recebeu o conceito 3, e fortalecer a imagem da CPA frente à comunidade da UFMG de várias maneiras, né? Veiculando as nossas iniciativas, a gente está pensando em o que a gente pode fazer para que a comunidade entenda que aquilo vem da CPA. Mesmo porque isso é bem questionado nas visitas. Então, a CPA ela considera que houve um avanço significativo no processo de autoavaliação da UFMG, a partir da reestruturação das atividades que vem desenvolvendo, entende que a avaliação deve se distanciar da regulação e ranqueamento e se aproximar de qualidade e equidade, e busca colaborar para implementar uma política de avaliação institucional respeitando a diversidade e a execução compartilhada, transparente e democrática dos processos avaliativos. E aqui só um texto que a professora Sandra, né, que é a nossa reitora, e o professor Alessandro elaboraram sobre a sugestão, né, que uma universidade do seu tempo é aquela que se posiciona firmemente no espaço que habita, vislumbrando soluções e construindo projetos inovadores, mesmo diante de momentos de adversidade, como o nosso, né? A universidade, sendo de todos, não pertence a ninguém especial, visto que compreende fundamentalmente a noção de universalidade em sua natureza diversa e múltipla. Esse conceito inclusivo de universidade resgata o sentido daquilo que é público e seu valor como instrumento indutor de cidadania plena, a qual todas e todos devem almejar. E é isso. Agradeço a atenção de vocês. Isso é uma foto lá da reitoria, né, do laguinho da reitoria. Foi um abraço que nós demos na reitoria, né? Eu acho que é hora de abraçar. Então, estamos aqui, né, para caminhar juntos. E agradeço a atenção de vocês. Então, a gente agradece aqui a apresentação, a bela apresentação, né, da professora Viviane. Ó, o professor Daltro aí. Boa tarde, professor. Nosso antigo secretário de avaliação na gestão passada. É muito parecido, né? A gente tem razão porque trazer a UFMG para cá, né? E a gente sabe que diante dos cortes orçamentários a gente tem que apertar aqui, apertar lá, mas sempre vale a pena, né? Então acho que para a avaliação da universidade a gente precisa reciclar um pouco tudo que a gente faz e nada como trazer alguém de fora também para mostrar um pouco do que vem sendo feito lá, né? Então mais ou menos eu conheci um pouco do trabalho, mas que bom a gente conseguir ouvir boas práticas aqui de avaliação. Muita coisa a gente faz bastante similar, né? Olhando ali a parte da regulação, olhando as gurias da secretaria, a parte do ENAD aí com os meninos, mas muita coisa a gente já vem fazendo na universidade, mas outras tantas vêm sendo feitas, né, de uma forma diferenciada e que podem trazer, né, alguma luz, algum espelho aí sobre o que a gente pode ir melhorando. Então a gente tem um tempinho aí, né? Acho que um pouco antes do intervalo, aproveito o momento até para podermos aproveitar aqui a nossa palestrante e eu abro aí para perguntas. Foi. Primeiro, parabéns. Obrigada mesmo, Viviane, pelas suas colocações. Mas a gente está aí com esse horizonte desse recredenciamento da universidade, né? Diante dessa experiência que vocês enfrentaram desse recredenciamento, assim, que recomendações você dava para a gente se organizar, né? Que passos você recomendaria assim, nessa organização para o recredenciamento? Bom, o processo de credenciamento lá, ele é um processo trabalhoso, você sabe, e que exige envolvimento de todos. Então, eu acho que o primeiro passo foi assim, envolver a administração,
que eles tivessem consciência assim, do que é o processo. Foi realmente, né, o que foi. Eu não estava no recredenciamento exatamente, eu não era a API no recredenciamento. Mas foi feito um trabalho muito forte de conscientização. Foi feita uma análise do instrumento, né? Todas as pró-reitorias organizaram uma apresentação para os avaliadores. Foi tudo assim muito bem. A gente teve que contar com a colaboração mesmo de todos os setores. Eu acho que isso é fundamental, é começar a se organizar em termos de conscientizar para o que está vindo, né? Então, todas as unidades se envolveram. Acho que o envolvimento da comunidade é assim essencial, né? Isso eu acho que tem que ser feito. E vocês podem também começar a criar uma página, um ambiente. Eu até olhei, o Cefet MG vai receber recredenciamento. Eles estão com uma página muito bacana do recredenciamento, mostrando o processo, já começando. Acho que é até interessante vocês consultarem. Até a API de lá, eu até tenho um contato dela. Eles já estão trabalhando nisso, mas eles vão receber visita logo. A visita deles no ano que vem, que está previsto. Então, eles fizeram esse ambiente, né, que a gente não fez na UFMG, e a gente contou mesmo, foi com esses grupos. A CPA trabalhou muito fortemente também nessa análise dos documentos, desse documento do PDI, e na análise do último recredenciamento, isso foi feito. Eu acho que é isso. Não sei. Por aí. Obrigada. Mais alguma pergunta? Temos várias. Flávia, professora lá. Então, tá, boa tarde a todos. Eu fiquei curiosa sobre a parte da avaliação dos egressos, porque realmente é algo assim que é difícil, né, da gente conseguir atingir os ex-alunos e como que é a percepção deles depois de formados. Não sei se poderia falar um pouquinho mais sobre isso. Acho não está funcionando? Tá, né? Ah, não está? Isso. Aí. Pode ser uma rodada e depois a professora responde? Eu teria uma curiosidade em relação à ouvidoria que a professora citou sobre o questionário de avaliação do docente pelos discentes. Porque aqui nós temos uma grande preocupação de parte dos NAUs do que fazer com algumas reclamações dos estudantes que chegam através do espaço aberto, que algumas, às vezes, parece que são mais adequadas à ouvidoria do que propriamente às instâncias de avaliação. Então, fiquei curiosa, que parece que tem uma ouvidoria integrada ao questionário. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre isso. Obrigada. Boa tarde. A minha pergunta vai na mesma linha da Nara, né? Realmente eu fiquei também curiosa para entender um pouco mais sobre os resultados da avaliação e como é que é esse processo de o próprio docente que acessa e se termina, né? Se o processo é estanque na própria reflexão dele ou na né, gestão daquelas informações. De fato, não está funcionando. Tá? Tá. Achei que não. Tá. E, no caso, assim, qual é o planejamento, né, tendo em vista que você comentou que há necessidade de uma melhora nessa ação, que né, trazer um maior interesse dos professores em relação ao resultado dessa avaliação. Então, minha curiosidade também é nesse sentido, que ações que vocês imaginam ou traçam para melhorar isso? Então, primeiro, em relação aos egressos, né? Como eu comentei, no recredenciamento... Ei. No recredenciamento foi o nosso ponto fraco, foi a avaliação de egressos. E aí, a partir daí, a gente tem pensado em fazer algumas atividades primeiro. A gente tem agora um grupo de pesquisa em egressos,
que está ligado ao Instituto de Estudos Transdisciplinares. Então, a gente tem esse grupo de pesquisa que está integrando vários professores de várias áreas para estudar os egressos. Além disso, a própria reitoria, né, solicitou que a gente monte uma comissão, então, só para acompanhamento do egresso. Né, o acompanhamento do egresso ele é atribuição da CPA, pelos sinais, né? Mas essa comissão seria uma comissão gestora que vai auxiliar, e a CPA ficaria como um observatório, né? Mas a gente teria uma coisa mais que viabilize isso. Né? Nós temos lá um portal que é o Sempre UFMG, o aluno cadastra, a gente manda e-mail para os alunos, porque existe essa diretoria de cooperação institucional, ela é responsável por esse cadastro dos alunos. Então, o que tem sido feito assim, para atrair? Né? A gente tem pensado assim, olha, será que o aluno de tal curso, ele tem um curso de pós-graduação, um lato sensu, que ele tem algum desconto, porque ele é ex-aluno, avisar de algumas atividades, vai ter domingo no campus, vai ter, né, assim, começar a fomentar isso, né, porque o ex-aluno ele tem interesse em participar, em continuar em contato com a comunidade. Então, isso tem sido feito. Essa comissão ela vai ser instituída de acompanhamento, que vai estar ligada à CPA também. A gente está pensando nisso. Né? E, assim, o que a gente observou lá, que eu até comentei, né, a gente tinha comentado com a professora Cláudia, é que assim, essa questão da egresso está muito ligada ao afeto também, o afeto com a instituição. Então, é interessante que a gente peça nas unidades, que as unidades contactem seus alunos também. Porque receber, às vezes, um e-mail, né, se eu recebo, eu, como ex-aluno UFMG, um e-mail da UFMG, preenche o cadastro, é muito diferente de eu receber da escola de engenharia que eu me formei. É diferente, né, para quem essa ligação. Então, a gente está pensando em como captar isso, né, como melhorar nosso banco de dados de ex-alunos. E a gente acredita assim, que tenha que ter alguma contrapartida, né, que seja, então, um banco de currículos, né, como funciona o LinkedIn, algo assim, e que também isso que os alunos tenham a ideia que se o currículo dele está ali nesse cadastro da UFMG, isso é uma forma de autenticar também o certificado dele, né? Porque a empresa tem certeza que aquilo não foi fraudado, por exemplo, ou que vem de uma instituição renomada, né, com qualidade. Então, assim, tem que pensar na contrapartida. E, em termos de estudos para egresso, a gente tem esse grupo de pesquisa, que eu acho que é um avanço muito bacana, é um grupo grande, assim, com pesquisadores de várias áreas, e esse comitê que será um comitê gestor ligado à CPA, mas ele vai estar mais lidando apenas com a questão do egresso. É isso que a gente tem feito. É da ouvidoria, né? Isso. O questionário discente, então, o aluno pode fazer comentários, pode fazer críticas e sugestões, mas, às vezes, ele quer falar sobre o processo em si do questionário. Então, tem um fale conosco do questionário, que é a própria diretoria que responde. Então, o tipo de demanda que a gente tem tido é o seguinte, o que acontece com as minhas respostas? Né? Então, aí a gente manda para o aluno, olha, existe essa resolução, ou sua resposta está no critério de promoção e de progressão, né? Questões assim, relacionadas ao instrumento mesmo, ao questionário. Então, a gente tem essa ouvidoria, a gente coloca dúvidas, responde a dúvidas tanto de alunos quanto de docentes. Às vezes, tem docente também que tem crítica em relação ao questionário, né? E ele quer saber o que... Às vezes, tem alguns que querem saber até quem preencheu, mas é garantido sigilo por resolução também. A gente não informa qual foi o aluno. Então, a própria diretoria esclarece o que é feito com o questionário. E aí tem a ver com a outra pergunta, né? Qual é a devolutiva, ou se o professor tem que acessar o questionário, o que a gente tem feito. E a questão, assim, a questão de avaliação é uma questão muito delicada, né? A pessoa que lê aquela avaliação, ela tem que saber interpretar e receber aquela crítica, né? Porque, às vezes, quer dizer, o que ela vai fazer com aquela crítica? Ela vai melhorar, né? Por exemplo, vamos supor, um professor chega sempre atrasado, vamos supor, né? Ele pode pensar assim, vou chegar na hora, mas agora eu vou fazer chamada no primeiro minuto. Né? Ou então vou continuar chegando atrasado e ainda vou fazer chamada. Ele pode ter várias reações àquela crítica, né, que ele recebeu. Então, a gente pensa assim, que
a gente tem que fazer algumas campanhas de conscientização, que o GIS, que é essa diretoria de inovação, ela tem que promover algumas, a gente conversa e eles promovem, sim, oficinas, por exemplo, há muita reclamação sobre métodos de avaliação. Então, o que tem que ser feito? Vamos promover, então, atividades de oficinas de avaliação. Isso a gente tem que contar, assim, sensibilizar o professor para que ele embarque nessa, né? Alguns que não têm como fazer isso. Agora, de alguma maneira, isso aparece porque no relatório anual ele tem uma nota. Esses comentários não vêm, mas esse relatório anual é aprovado pelo departamento. Então, ali vai estar a nota, né, na reunião departamental, a gente tem representante de discente, que também pode falar. Né? Então, a gente conta assim, com sensibilizar o professor e, assim, objetivamente, no seu relatório, a gente tem as notas. É isso que a gente tem feito, assim, que a gente tem trabalhado. Acho que agora funciona. Eu acho. Acho que dá para fazer mais uma rodada, né, de perguntas aí, mais umas 3 perguntinhas. Eu vou começar. Quem? Amanda? Depois eu vou finalizar o bloco com uma pergunta. Isso aqui também é estranho, né? Boa tarde, professora. Boa tarde, pessoal. Eu achei interessante a questão que a senhora comentou das oficinas de atualização dos PPCs. De que forma que isso acontece na universidade? Quem é que se encarrega dessas oficinas? Como é que vocês promovem? Obrigada. Mais alguma, pessoal, aí? Perguntinha? Vou aproveitar, então, para colocar aqui na sequência aquele assunto que muito nos interessa, a questão dos NDEs. Aí, né, a professora colocou e trouxe essa experiência interessante dos relatórios, né, que os cursos elaboram, dos NDEs para a CPA. A minha pergunta vai muito no sentido de... até por que isso foi instituído na instituição, é bem o início mesmo da caminhada, até porque eu acho que isso vocês começaram a fazer esse trabalho depois do recredenciamento, né? Eu acho que da instituição, mas a motivação que levou isso a acontecer e até de que forma a CPA, agora estou falando em nome da CPA aqui, assumiu isso, né? Até porque é mais uma atividade, digamos assim, e é uma atividade grande, digamos, né? Porque envolve muito do trabalho aqui, no nosso caso, eu olho aqui muito a Prograde, que é o órgão até mais responsável junto aos cursos, né? A Pró-Reitoria de Graduação. É claro que é um trabalho interessante, que é o trabalho de autoavaliação, né, por parte dos NDEs, mas isso vem para a CPA, e a CPA também tem que dar conta de mais desta atividade. Né, lembrando que a professora comentou que vocês não têm essa estrutura que nem nós temos de ter os núcleos de avaliação como apoio nas unidades, tem somente a CPA, e a CPA tem que dar conta de, vocês viram, né, o elenco de coisas que foram colocadas aqui. Então, acho que dá para a gente explorar um pouquinho mais esse assunto, né, esses 2 temas, que é a pergunta ali da Amanda e esta. Essas oficinas de atualização, quem faz, a gente solicita ao GIS, né, que chama GIS, essa Diretoria de Inovação Metodológica. E é bem bacana, eles fazem um bom marketing assim, das oficinas, a gente divulga bastante, divulga junto aos NDEs, os coordenadores. Então, como eles estão precisando fazer isso, né, reformular seus NDEs, seus PPCs, eles buscam e têm boa adesão. Assim, a gente tem tido boa adesão, porque é uma demanda deles mesmo. E, assim, na Prograde, cada curso tem 3 técnicos que cuidam. Eles têm os técnicos de referência, né? Claro que cada técnico cuida de vários, mas o curso tem 3 técnicos de referência. Então, eles também contactam esses colegiados, ou NDEs, para que participe dessas oficinas. Eu acho que vem de encontro assim, ao que eles estão precisando mesmo, sabe? Então, tem sido bacana. E essa diretoria que é ligada à Prograde, que é essa diretoria de inovação metodológica. Uhum. Isso, é aberta a qualquer curso, tá?
todos devem assim, se atualizar. E como a gente está com as novas normas de graduação, então é uma outra demanda atual, a gente tem tido bastante procura para isso, para essas oficinas, para a realização dessas oficinas. Porque mesmo os cursos que não vão receber visitas, mas eles têm que estar com o PPC adequado às novas normas. Então, isso tem sido uma coisa bem atual mesmo, tem sido atualmente. E a outra sobre os NDEs, né? Os NDEs, essa resolução foi mesmo essa tentativa de tornar o NDE mais operante. Porque como o NDE veio pela lei, né, para nós que temos assim, já tínhamos organizado colegiados ou congrades, né? Eles que faziam esse trabalho do NDE. E aí, com a resolução, veio cada curso estabeleceu o seu NDE, mas o NDE não funcionava. Existia para atender só a legislação mesmo. E depois o NDE passou a ser protagonista. Nesse instrumento, realmente, tudo é ligado ao NDE. Né? O NDE passou a ser protagonista. Então, a gente como fazer o NDE funcionar, né? Como ter um contato melhor com cada curso também, porque temos instituição muito grande. Então, foi pensado isso, fazer esse relatório. Agora, realmente, nós recebemos esse relatório, o trabalho é grande, inclusive a gente está pensando assim, olha, para o próximo ano, quer dizer, esse primeiro ano já é uma fase de pensar como a gente vai trabalhar no ano que vem, como a gente vai dar essa devolutiva, mas a experiência tem sido assim, muito, muito bacana mesmo. A gente sai da reunião do CPA bem animado com essa apresentação dos cursos, tem surgido várias ideias, assim, eu acho que a discussão tem sido assim, melhor que a gente esperava. Porque quando a gente pensou, nós vamos receber 94 relatórios, como que a gente vai trabalhar isso? Vai ser maçante e tal? E não tem sido assim, comparações interessantes, a gente tem extraído informações interessantes, é um trabalho grande, é um trabalho extenso, que acho que anualmente a gente vai ter que dedicar um tempo para isso, da CPA para isso. Né? Mas acho que o resultado foi muito bacana. E mesmo os que não entregaram, a gente pode, assim, então, detectar, olha, ali tem um problema, aquele curso tem problema, ele não tem NDE atuante, o NDE não existe realmente, vamos ali, vamos atacar aquele curso, né? Vamos nos concentrar ali também. Então, acho que essa resolução assim, foi um avanço em termos de NDE. E todas as visitas que a gente recebeu esse ano, os avaliadores gostaram muito dessa iniciativa, assim, ficaram interessados, gostaram muito, porque isso mostra realmente, porque aí o NDE já tinha um relatório de atividade daquele ano, já tinha uma reflexão, então uma atividade de avaliação, né, naquele relatório, e já tinha uma proposta de novas atividades para o ano que vem, para o ano seguinte, né, em cima daquilo que ele refletiu. Então, acho que foi assim, essa resolução foi muito boa. E, no primeiro momento, teve uma certa resistência. Né? Nossa, mais uma coisa, que vocês estão, mais um relatório para fazer. Né? Mas, assim, acho que agora os NDEs já estão se organizando para produzir esse relatório. Então, eles sabem que vai fazer uma atividade avaliativa. E o fato de ter sido mais aberto, assim, olha, você pode fazer... Você tem essa questão no seu curso, faça, então, uma atividade sobre isso e depois faça um relatório a partir daquilo ali. Então, cada curso tem sua demanda. Então, isso acho que foi assim, muito positivo e está sendo muito bom para a CPA para conhecer realmente a realidade de cada curso. Está sendo muito, muito bacana. Acho que o professor Neto tem uma questão aí. Uma perguntinha assim, mais assim, administrativa ou legalista. As ideias relativas ao NDE são muito boas. Normalmente a gente também tem uma resolução do CEP que institui o NDE, por força da lei, etc. Mas eu não sei se vocês têm lá a mesma situação que nós temos aqui, que é a competência no regimento e no estatuto é dada para a comissão de curso. Né? O regimento e o estatuto da universidade não fala em NDE, que é muito mais antigo do que a lei, né? E não foi atualizado a esse ponto. Então, em alguns locais, pode haver um conflito legal. Quer dizer, a responsabilidade é de alguém que não está no estatuto do regimento, cobrado externamente, mas, ao mesmo tempo, na autonomia universitária, nós temos um regimento que define que as competências é dada a um outro órgão que não se chama NDE. Nós temos a resolução do NDE, com as suas atribuições separadas. E, sim, do colegiado, sim, separado. E foi isso que você perguntou. Se foi alterado, né? Eu tenho que verificar.
Porque a gente tem a resolução com todas as atribuições de NDE e colegiado separado, mas eu não sei se o regimento foi alterado. Eu tenho que verificar se é algum... Eu não sei te responder agora. A gente até nessa resolução foi interessante, porque foi alterada, porque antes o presidente do NDE, né, tinha que ser o coordenador do colegiado, e agora não mais. Então, isso ficou bom também, porque era mais uma coisa para o coordenador, né? Ser coordenador do colegiado e ele dependia dele para chamar reunião para o NDE, e ele já tinha 1000 outras tarefas, né? E agora não, o presidente pode ser outro. Então, ficou melhor para desenvolvimento das atividades, porque outra pessoa pode chamar, pode ter um outro presidente. Isso eu não sei se aqui é assim, né? Você tem que ser o coordenador do... Não é coordenador no Congrade aqui, né? É diferente, né? Coordenador da comissão. Se ele tem que ser o mesmo do NDE. E lá não tem que ser. Assim, acho que isso foi bom. Aliviou muitos coordenadores de curso. Eu acho que eles ficaram muito felizes com essa mudança na resolução. Nós temos um coffee lá fora que nos espera. A professora deixou assim várias atividades para a gente ficar pensando aqui enquanto instituição, né? O Neto deu uma atividade para a professora pensar também na sua viagem e chegando ao FMG. Mas é isso, né? A avaliação é para isso mesmo. Então vamos fazer esse intervalo, depois voltamos, temos a apresentação das avaliações internas, a professora fica um pouco mais conosco, né? Qualquer coisa, a gente tem mais algum tempo também para perguntinhas aí ali fora no café ou aqui depois. Tá bom? Obrigada, então.